Oi, 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 tudo bem? Como é que vocês estão? Espero muito, muito que vocês estejam bem. Que Deus nos abençoe, que nós façamos um ótimo dia. Que seja um dia de renovo, um dia que nós possamos convidar Deus para estar na nossa vida. Que Deus possa fazer parte dos nossos dias. Que nós possamos entender que nossa vida só tem sentido se Deus fizer parte da nossa vida. Não é nós estarmos em Deus, mas é Deus estar em nós, Deus fazer parte da nossa vida. Mas hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que ele é um pouco delicado, mas que é necessário, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas algumas pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho um filho, meu filho tem 5 anos, e o Davi ele é autista nível 2 de suporte. Por que eu tô falando isso? Porque assim, eu tô sentindo a necessidade de falar isso, porque assim, o mais difícil é a aceitação, né? A maior dificuldade está em aceitar, né? Mas nós precisamos aceitar. Aceitar o diagnóstico, aceitar o tratamento, aceitar que o nosso filho precisa de ajuda, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que a sociedade é preconceituosa. O Davi, ele foi uma criança, um bebê da pandemia, né? O Davi, ele nasceu no dia 25 de fevereiro e no dia 3 de março começou a pandemia. Então, ele ficou praticamente quase que um ano somente comigo. E o Davi, ele andou muito rápido, né? Com 8 meses ele já estava se firmando, dando os primeiros passinhos. Porém, o Davi, ele teve muita dificuldade na fala. Até os 2 anos, o Davi comia de tudo. Tudo, 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 tudo. A partir dos 2 anos começou a seletividade alimentar. E aí começaram os processos, né? É autista, não é autista? Tem problema, não tem problema? O problema sou eu, porque ele ficava muito tempo comigo, então eu não deixava falar, ele olhava para mim, eu já sabia o que ele queria, e aí começou aquele processo na minha cabeça, a culpada sou eu, a culpada sou eu, a culpada sou eu, noites de choro, noites de angústias, por que isso está acontecendo comigo? Enfim, aquele processo que eu sei que muitas mães e pais estão passando, eu passei, né, e sozinha. Foram muitas, muitas noites de angústia, assim, né? Eu e meu marido, a gente sofreu bastante no começo, só que eu sempre fui muito forte e eu sempre fui muito determinada, né? Então, se eu digo que vou fazer algo, não importa o que seja, quais são as circunstâncias, eu vou fazer. Então, eu tinha um processo que eu tinha algo dentro do meu coração que, até hoje, que meu filho não é autista. E aí começaram os estudos, começaram a escola, e aí preenche aqueles, ai, como é que é o nome? Aqueles questionários, e aí na creche não é, não é, não é, aí ele fez meu período de creche, e aí começou a procura daqui, procura dali, procura de cá, ele vai falar no tempo dele, e aí o tempo foi passando, e a seletividade alimentar foi aumentando, e nada, e nada, e nada, e marca neuro. Fomos para um neuro, não, teu filho não é. Ok, vamos para um outro neuro. Fomos para um outro neuro. E aí foi 6 meses de angústia, de espera, de agonia. E não é, não é. E o neuro olhou para mim e falou: mãe, eu vou laudar o seu filho para que ele tenha o tratamento necessário. E vai ser mais fácil o tratamento. Só que eu tinha uma preocupação muito grande no meu coração, que era o amanhã, né? Como que meu filho ia ser um adulto considerado autista, se eu sabia que ele não era autista? E aí o Dr. Thomas falou para mim: mãe, dois poréns. O laudo não é para a vida toda, né? Esse laudo não é para a vida toda. Ele muda, tem alterações. E o seu filho, ele está sendo criado numa sociedade onde 93% das crianças têm algum tipo de problema. Onde 93% das crianças ou tem TDAH ou tem qualquer outro tipo de problema, ou o próprio autismo. Então, os jovens da juventude do seu filho vão ter problemas.
E eu confesso que na hora foi um buf na minha cabeça. A criação do Davi foi muito complicada, né? Porque o Davi ele era uma criança que não dormia. O Davi ele dormia muito pouco. O Davi nunca dormiu uma tarde inteira, nem de bebê, nunca. O Davi ele largou o peito com 6 meses, mas isso pra mim, por mais que as pessoas falassem, ai, mas tem que dar leite, dane-se o que as pessoas falam, o problema é deles. Saiu com 6 meses e pra mim tava tudo bem, né? Isso pra mim nunca foi processo de culpa, ou não vou ter vínculo com meu filho e blá 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 e blá 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 e blá 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 que todo mundo fala. Não, mamãe até 6 meses tá ótimo. Não queria mais, queria só fazer chupeta e arranquei de uma vez. E tá tudo bem. Né? Esses processos nunca me deram culpa. Só que aí tinha alguns processos de punição, né? Por que eu tô passando por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é meu filho. Até que um dia eu tava com o laudo na mão e aí eu entendi. Esse laudo não é uma punição. Eu não estou sendo punida, eu estou sendo escolhida. Porque Deus me deu um filho especial, carregado de amor, né? Porque eles têm muito amor, diferente, mas eles têm muito amor. E eu vou ter que aprender com o Davi todos os dias. E esse laudo é para que todos saibam que ele é autista, sim, porém ele tem direitos, sim, ele tem deveres, sim, obrigações, sim, e ele vai cumprir todas elas. Então, a partir do momento que o Davi foi laudado, a nossa vida mudou, né? As terapias, convênio, remédio, medicações, e eu sei que não é barato. Eu sei que a gente vive numa sociedade preconceituosa, onde se eu tô com um colar, as pessoas olham pra mim, nossa, ela vai repreender, ela vai bater no autista? Se eu tô sem um colar, nossa, ela não vai fazer nada, criança sem educação? É bem assim. Só que hoje eu não ligo mais. Com colar ou sem um colar, meu procedimento é o mesmo. Ele é autista, eu sei quando é uma crise, eu sei quando é uma pirraça. Quem educa sou eu, quem cuida sou eu, quem ensina sou eu, porque é fácil você falar do autista quando você não tem um filho autista. Por mais que você estude, por mais que você saiba, que você acha que você sabe alguma coisa, mas é muito fácil você falar quando você não vive, quando você não tem, né? É fácil falar, né? Você pode deduzir, mas você não pode falar o que é, como é, né? Você não pode falar o que é uma crise de uma criança autista se você não tem uma criança autista. Você não sabe o que é uma criança chorando 2, 3 horas sem parar, sem cansar, porque ele quer algo, porque ele não entende um não. E você tem que ter um psicológico para isso. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que a cabeça é extremamente cansada, né? E nós não, até os 4, 5 anos, nós nunca tivemos eu nunca tive apoio. Meu marido trabalhava fora e eu ficava praticamente o tempo todo com o Davi, 24 horas do meu dia, sozinha. Então eu sei que não era fácil, eu sei que não é fácil. Só que eu também sei que não é impossível, né? Porque hoje o Davi vai fazer 5 anos, fez 5 anos, vai fazer 6. Hoje o meu pai mora perto de mim, né? Eu cuido do meu pai mora perto de mim, tem uma tia também que eu cuido. E minha irmã veio pra cá e ela acaba me ajudando, então hoje a gente tem uma linha de apoio. Meu esposo saiu do serviço, hoje nós trabalhamos todo mundo por conta. Então acaba tendo uma rede de apoio, né? Hoje, depois dos 4 anos do Davi, eu consegui essa rede de apoio, porque eu nunca tive ninguém pra me ajudar com absolutamente nada. Meu marido trabalhava o dia inteiro e quando ele chegava, ele levantava 4 horas da manhã, então era eu. Então eu sei a minha cabeça, eu sei quantas noites de choro, de desespero, de agonia. Só que eu nunca tive vergonha, eu nunca escondi que meu filho era autista. Esse foi o primeiro passo, né? Então assim, eu quero que vocês entendam que não é fácil, não é fácil. Mas é preciso, é necessário, sabe? É necessário procurar ajuda, não para você, mas é importante para que eles tenham uma melhora, para que eles desenvolvam, para que eles tenham um futuro melhor. E porque você precisa de ajuda, você precisa de um suporte, você necessita de ajuda, porque não é fácil.
Não é fácil, não é fácil, não é fácil estar sozinha, não é fácil passar por isso, não é fácil ver todo mundo te acusando, te olhando, né? E falando de algo que não sabe, que não vive, e te falando. Então, assim, não escute. Você é mãe, você sabe, você é pai, você sabe, né? Então, só que vocês precisam, a necessidade de aceitação. Sem aceitação, não tem o que fazer. Por mais difícil que seja, eles precisam que nós aceitemos a situação que eles têm hoje, né? Então, hoje meu filho, ele faz as terapias, o meu filho, ele faz natação, o meu filho faz ecoterapia, né? Que é a terapia com os cavalos. Então, hoje nós temos uma rotina de vida em cima do Davi, né? Então, nós damos para o Davi tudo aquilo que nós podemos, e eu sei que não é barato. Nós fomos atrás do LOAS do Davi, e o que eu ouvi do INSS era que eu teria que procurar um outro neuro, porque o meu filho não é autista. Mãe, o neuro tá errado, teu filho não é autista, procura um outro médico. Foi isso que eu ouvi do INSS. E eu contestei, óbvio, né? E o processo tá lá parado, vai fazer quase 1 ano. Até agora não teve resposta, tá lá parado. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito porque eu sei que não é barato ter um filho autista. Não se tem suporte do governo, não adianta falar que tem, porque não tem suporte do governo. Não tem ajuda do governo, muito difícil, né? Então, tudo que o Davi tem hoje é particular, é pago, né? E às vezes as pessoas falam, mas por que você trabalha tanto? Porque eu vou dar pro meu filho tudo que eu posso, né? Tudo que eu posso. Deus me permitiu cuidar, Deus me deu a dádiva de ser mãe e eu vou fazer isso com excelência enquanto eu puder. Né? Então eu trabalho, eu deixo de sair, deixo de fazer muitas coisas em função do Davi, né? Nós deixamos, eu e meu marido, porque assim, Deus me deu um companheiro maravilhoso. O Wesley, ele é maravilhoso. O Deus me tirou de um relacionamento tóxico e me deu ele me deu, eu não sei nem falar pra vocês o que ele me deu. Ele me deu um conforto, ele me deu uma paz, ele me deu uma segurança. Eu costumo falar que ele me deu um jardim na minha tempestade, né? Então, o Wesley é minha calmaria. Ele embarca no meu sonho, ele largou tudo, embarcou no meu sonho, porque o sonho é meu, né? E ele tá aqui todos os dias. É difícil, não é fácil. Vou falar pra vocês, não é fácil. Mas a gente tá aqui todos os dias. Então, o que eu tenho pra falar pra você? Eu sei que não é fácil. Eu passo isso todos os dias. Então, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou mãe atípica. E ainda assim, tem dias que eu não tô bem. Eu hoje me permito cuidar de mim. Eu hoje me permito sair sem o meu filho. Eu hoje me permito ter um dia de descanso. Eu hoje me permito colocar o meu filho para dormir e pedir uma pizza para comer com meu marido, sem me sentir culpada. Eu hoje me permito olhar para mim, coisas que eu nunca me permitia, porque eu me sentia culpada por isso. E hoje eu me permito viver, porque o Davi, ele é um fruto, né, da minha árvore com a árvore do Wesley. Então nós nos juntamos, nós fincamos as nossas raízes e o Davi é nosso fruto, né? Só que nós somos a árvore. Então o Davi amanhã ele vai ser uma árvore com uma outra árvore, ele vai fincar raízes e ele vai dar frutos, né? Então ele não vai ficar mim para sempre, ele vai ser um dia uma árvore. Hoje ele é um fruto, mas ele vai se tornar uma árvore. E eu tive que entender isso, né? O Davi, ele é minha prioridade de vida porque ele precisa de mim. Só que a minha pirâmide é a seguinte: a minha pirâmide é Deus, eu, o Wesley e o Davi.
né? Então eu tive que entender esses processos para eu conseguir viver. Então algumas pessoas vão achar que eu tô louca, que eu tô errada, mas é preciso. Você tem que olhar para você, querida. Olha para você. Se cuide, se ame. Deus falou para você amar o próximo. Se você não amar você, que é o mais próximo dele, você vai amar quem? Ame você primeiro. Fiquem com Deus. Pense no que eu tô falando para você. Se você precisar desabafar, precisar conversar, me chame no direct. Me chame. Vamos conversar, vamos desabafar. Eu tô aqui para te ouvir. Vamos trocar experiência, porque eu sei que não é fácil, mas é preciso ter aceitação. Aceite, procure ajuda, por mais difícil que seja. Não esconda, não passe por esse processo sozinha. Segure nas mãos de Deus, porque Deus um dia deu uma palavra na vida do meu filho, que o Davi vai ser um pregador da palavra de Deus. E eu me seguro nessa palavra com toda a força do meu coração. E eu vou ver o meu filho pregar nas nações. E ele vai fazer a diferença. E eu me apego a isso com toda a força que eu tenho. E é por isso que eu luto. Então tenha fé. Se apegue às palavras que Deus coloca no teu coração. Não deixe que ninguém diga ao contrário. Não deixe que ninguém tire a palavra que Deus colocou sobre a vida do teu filho ou sobre a palavra que Deus colocou sobre a vida da tua família. Fique em paz. Tenha um ótimo dia. Aceitação. Aceite, cuide, zele. Deus te deu um anjo. Cuide dele com todo amor e carinho, por mais difícil que seja. Fique com Deus. E não esqueça, Jesus te ama muito. Muito, 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 muito.